Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Eu sou o Caio Souto, hoje eu vou conversar com a Yara Frateschi. É um prazer muito grande recebê-la aqui para a gente conversar. Agradeço já a sua presença. E eu queria começar com a pergunta seguinte. Até a gente fez uma outra conversa no canal com o Felipe Campello, professor da Federal de Pernambuco, sobre a questão da filosofia no Brasil, né? Ele tem trabalhado isso, eu sei que você também tem discutido essa questão sobre as dificuldades, né, até no nível institucional, os ataques que a filosofia vem sofrendo, mas sobretudo uma questão que me parece também que concerne aos que lidam com filosofia, os professores, né, os alunos, os pesquisadores, que é o fato deles não se lerem entre si, não remeterem os trabalhos uns aos outros, não só por questões regionais do Brasil, às vezes dentro do mesmo departamento, até uma herança de problemáticas que são europeias, né, de disputas entre França, Alemanha, por exemplo, e outras coisas que a gente acaba trazendo para cá e acaba não lendo o trabalho do outro e acaba isso também não gerando um debate, a formação de um público também, da produção nacional, vamos chamar assim, né, de filosofia. O que você pensa sobre isso, sobre esse problema e como que isso está afetando também a prática de filosofia no Brasil? Então, Caio, antes de tudo, quero te agradecer o convite e te parabenizar pelo projeto do Conversações Filosóficas. Eu valorizo muito a sua iniciativa e acho que é o seguinte: quero começar numa concordância com o Felipe, né? Eu assisti a sua conversa com ele e quero começar numa concordância com ele, né? No momento em que ele diz a gente precisa valorizar, se valorizar mais, né? Precisa enfrentar logo de uma vez esse complexo de vira-lata, né? Em outros termos, era isso que ele estava dizendo. Né? Uhum. E se valorizar passa também, né, por fazer isso que você está fazendo aqui, né? Criar um canal que é um canal mais direto com as pessoas, que é um canal de conversa, usar as tecnologias, usar uma nova forma de comunicação, né? As redes estão aí para isso e eu acho super interessante que a gente ocupe os espaços de maneira bastante ampla. Então, quero começar conversando com o Felipe e também parabenizando a sua iniciativa. Por quê? Né? Eu gosto do nome Conversações Filosóficas, porque eu acho que ele traduz bem, né, aquilo que o Felipe dizia lá que a gente precisa fazer. A gente precisa se ouvir mais, né? Então, precisa valorizar um pouco mais uma produção local e parar de ficar olhando o tempo inteiro, né, para a França e para a Alemanha, por exemplo, né, para os Estados Uhum. Unidos, por exemplo. Né? Precisa conhecer melhor e se dispor a conhecer e a conversar com os nossos pares brasileiros. Esse é um lado, né, da proposta do Felipe. O Felipe tinha um projeto, né, na fala com você, ele dizia para a gente se valorizar, a gente precisa se ler, se conhecer, se debater, e a gente também precisa ocupar mais espaços. Né? Ele também dizia isso, a gente precisa aprender a divulgar aquilo que a gente faz no âmbito da pesquisa, a gente precisa sair um pouco, né, eu vou falar nesses termos, dos muros da universidade, de uma linguagem que é muito centrada e própria do ambiente da pesquisa, mas muito indisposta ainda com a ideia, né? Eu acho que a filosofia tem esse problema, assim, no Brasil, com a ideia de divulgação, né? De falar para fora, né? Acho que a gente está aprendendo a fazer isso e tal. Então, eu quero concordar, né, com tudo isso e queria, então, talvez discutir um pouco mais, né, uma coisa que estava presente também na fala do Felipe, que está na sua pergunta, que é a seguinte: ele fala, né, numa provável injustiça epistêmica. Né? Essa é
a expressão que ele usa, é assim que ele resolve batizar o nosso problema, né? Eu não sei se é esse um bom nome, acho que vou deixar ele em aberto, porque, enfim, claro que ao dizer injustiça epistêmica, ele está dialogando com a ideia de epistemicídio, que é uma coisa muito importante da perspectiva da crítica decolonial, também é naquilo que me interessa profundamente, né? É alguma coisa bastante importante da perspectiva das feministas negras, né? Mas eu não sei se é uma injustiça epistêmica, um epistemicídio ou um suicídio epistêmico, né? Porque do ponto de vista institucional, você pode dizer nós, enfim, né? O que nós fizemos, né? Mas discutir a ideia de que a gente talvez tenha criado, né? E eu estou falando disso há bastante tempo e tentando trabalhar, né, uma coisa que o Felipe diz para você e que eu concordo inteiramente, que é o seguinte: quem são as vozes que estão dentro dos nossos cursos de filosofia, né? Quero trabalhar com isso. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar, né? Então eu quero aprofundar. Eu acho que aquele projeto que o Felipe lançou aqui com você, se ouvir e falar para fora, ele tem que ser mais ousado, né? E talvez a gente tenha que pensar um momento anterior, que é o seguinte, né? Se ouvir, é ouvir quem? E quem é que vai falar para fora? Porque a gente pode correr o risco de continuar, né? A gente só talvez ampliar um pouco um ambiente que já está muito bem demarcado. Então, eu acho que não é uma questão quantitativa, eu acho que é uma questão qualitativa. E aí eu prefiro falar para dentro, né, e convocar aqui uma conversa nossa para a gente pensar, arendtianamente falando, o que nós estamos fazendo nos nossos cursos, nas nossas graduações de filosofia, nos nossos programas de pós, né? Porque a minha pergunta é assim, além, né, então, amplificando a pergunta do Felipe, se, né, para combater aquilo que ele detecta como um problema, que eu compartilho com ele, a gente precisa, né, se ouvir, eu acho que a gente precisa ouvir mais vozes do que a gente tem se mostrado disposto a ouvir. Essa é a minha, então, é a minha abordagem, né? Talvez a nossa maior dificuldade tenha sido ter construído cursos de excelência, né? Programas excelentes. A filosofia no Brasil é de altíssima qualidade, a gente precisa parar com o nosso complexo de vira-lata. Quem viajou para os Estados Unidos, quem viajou para a Europa, quem foi fazer pesquisa no exterior, descobriu isso lá, né? O quanto a gente é bom. Né, o quanto a gente... E isso em diferentes escolas, em diferentes orientações e matrizes teórico-filosóficas, ou seja, a gente é capaz de fazer coisas muito boas, de excelente qualidade. Né? O Gianotti, naquela fala recente na revista Época, ele erra feio nesse sentido. Ele olha para o Brasil, né? Não sei se você se lembra disso, e diz, bom, só tem... Né? Desqualifica a produção nacional. Ele está errado, ele está equivocado, ele está lá preso numa cabana e não sabe que a gente está fazendo coisa boa demais. A minha questão é o seguinte, se a gente está fazendo coisas boas de perspectivas diversas. Porque eu acho que uma área do conhecimento, ela só é realmente potente, interessante internamente, né? Ela só pode falar dentro, né, de uma... Enfim, daqui a pouco eu vou falar do Brasil, né? Mas ela pode falar com riqueza para dentro e para fora, se ela for plural. Se ela comportar uma diversidade de vozes, de perspectivas, de sujeitos do conhecimento. E nós ainda estamos tendo que enfrentar isso no Brasil. Eu acho que a gente está numa hora maravilhosa, porque a gente nunca falou tanto disso, a gente nunca viu isso sendo questionado como ele está, mas ainda nós temos uma séria questão a enfrentar juntos, né? Que a gente tem cursos... o nosso ambiente de graduação e pesquisa. E na medida em que a pesquisa vai desculpa, né, crescendo, né, no grau, né, da graduação para o mestrado, doutorado, pós-doc, e etc., docência, o que vai acontecendo é que os cursos vão ficando cada vez mais masculinos. A gente não tem o dado nacional com recorte racial, o que é gravíssimo, mas a gente tem boas experiências para dizer branco.
E isso, por si só, é um problema. Num país, qualquer que seja, agora, num país com um histórico como o nosso, você ter a pesquisa sendo protagonizada maciçamente por homens e homens brancos, isto é um problema. Né? Então, enquanto a gente não puder falar disso com seriedade, explorar essa ideia, entender o que isso significa, né, eu acho que não basta dizer vamos nos ouvir, vamos falar para fora. Eu acho que a gente antes tem que pensar o seguinte: vamos pluralizar as perspectivas dentro da filosofia brasileira. Então, essa é a minha primeira, enfim, respondendo a tua pergunta e crescendo, né? Eu tenho procurado falar disso em todos os ambientes que eu tenho, né, estado, né? Na imprensa, enfim, na FAPESP, nos eventos, enfim, esse é de fato a minha questão, né? Que eu queria compartilhar contigo, te respondendo. Uhum. E nesse sentido, você acha que, por exemplo, a política de cotas que trouxe outras classes sociais, contribuiu para diminuir essa distância, essa desigualdade, teve um efeito assim também de gerar uma ideia na sociedade de uma universidade mais plural, e isso então teria contribuído? Por que isso ainda não foi suficiente? Por que a gente não conseguiu e houve essa retomada de um conservadorismo tão forte que acontece agora nesse país? Como que você enxerga isso? Eu enxergo, Caio, a política de cotas, para mim, ela pode ser qualificada como revolucionária no Brasil. Né? Se a gente pensar, né, entender o revolucionário como um ato, uma política, uma medida, um momento, né, que você cria uma mudança que pode ter efeito estrutural, isso para mim pode ser, né, lido nos termos, né, como algo revolucionário, porque eu acho que tem impacto, ela pode ser, ela é uma ação afirmativa, ela é uma política de ação afirmativa, mas com potencial de mudança estrutural. E eu vejo isso dentro da universidade, né? Então, eu acho que a gente está, o melhor, vou falar da filosofia, podia falar da universidade como um todo, mas vamos falar da gente, que a gente se fala pouco da gente, né? Eu acho que isso que a gente vê hoje na filosofia, né? De um questionamento muito interessante, potente, disso que o Felipe está chamando de injustiça epistemológica, de um epistemicídio, de um suicídio. E isso aqui que está acontecendo hoje é fruto, sem dúvida nenhuma, é fruto no Brasil da política de cotas. Ao mesmo tempo, eu acho que vem junto da política de cotas, naquele momento, existe um tipo de demanda democratizante, né, que a universidade estava resistindo, sobretudo as paulistas, né? As universidades paulistas deram um show de horror nesse sentido, resistiram, até que não foram mais capazes de resistir. A Unicamp deu um passo extraordinário aí, né? Atendendo finalmente, depois de muita luta, a demanda dos movimentos negros organizados da Unicamp, se fez finalmente vestibular por cota e tal, mas o que a gente vê? A gente viu nesse processo, né, que eu estou chamando de uma amplificação de vozes, de uma luta, né, por uma democratização do acesso à universidade, isso também acabou, né, acontecendo, vindo junto com isso, uma demanda pela democratização da produção do conhecimento. Né? Porque aí a gente tem os jovens chegando dentro da universidade, olhando para aquele lugar e dizendo assim, bom, mas eu batalhei tanto para chegar aqui, mas nada do que está aqui me diz respeito. Né? Então, eu vi, né, nós vimos isso acontecer, que é o jovem, por exemplo, que vem para a filosofia, é muito interessante a gente conversar com o aluno ou aluna, né, ou alune que está chegando no primeiro ano e pergunta: o que você veio, o que você quer? E são histórias variadas de pessoas que dizem assim, eu me apaixonei pela filosofia no ensino médio, eu tive uma professora extraordinária, né? Geralmente quem está na filosofia, ainda mais para a primeira opção, é porque no meio do caminho encontrou essa coisa fabulosa que é a filosofia, encantou-se e foi. Aí chegou lá, e aí ele sofre o quê? Um processo de desidentificação com a filosofia, eu estou tentando chamar assim, né? Porque aí ele chega e o cânone que ele pode ler, ou ela, é um cânone todo eurocêntrico. Né? Tudo que se lê foi produzido basicamente por homens brancos europeus. Né? Não tem
um autor negro, não tem uma autora mulher, e ele sofre um impacto que eu estou chamando de desidentificação, que ele olha para aquilo que ele tanto almejou, mas ao mesmo tempo ele tem um processo de expulsão, porque ele fala, mas nada do que eu sou, nada do que a minha história é, esse lugar social do qual eu vim, parece que não tem nenhuma importância aqui, se for, por exemplo, um aluno negro ou uma aluna negra. Se for mulher negra, né? Se juntar, então, esses dois marcadores do gênero e de raça, a gente tem um problema seríssimo aqui. E qual é a tendência? É que ele, então, seja expulso. Né? Expulso quer dizer, e é isso que acontece, a gente vê pela pesquisa da Carolina Araújo, né? É fabulosa a pesquisa dela, mostra como o número de mulheres vai caindo ao longo da carreira. Então, se nós somos ali cerca de 38,8% na graduação, no mestrado é menos, né? Você tem uma evasão altíssima, mestrado menos, doutorado menos, docência menos ainda. É isso que eu estou dizendo, essa expulsão talvez tenha a ver com um processo de desidentificação, porque você não se vê lá. Né? Uhum. Eu vejo, então, agora, o que aconteceu com a política de cotas é que tudo isso pôde ser dito, e pôde começar a ser dito por eles, né? Dentro da universidade. Eu sinto uma mudança extraordinária na minha sala de aula, né? Dos anos 2000 e pouco para cá. Eu que estou na sala de aula há 25 anos, eu vou dizer, eu acompanhei isso que eu estou chamando, eu qualifico como revolucionário. E foi interessante, porque isso deu também voz às mulheres, né? Porque quando você entra com uma demanda democratizante, você chama as outras. Porque como é um ambiente que tem um mesmo tom e uma mesma voz, as vozes que são autorizadas são brancas e masculinas, e geralmente de elite, né? Isso gera, claro, uma reação que todo mundo que não está aqui se vê, né? De certa forma, se identifica na exclusão. E isso é super importante. Eu acho que isso está acontecendo. É o momento mais crítico nesse sentido, né? Que eu já vi acontecer desde que eu entrei na filosofia em 1992, lá na USP. E, por exemplo, só para você ter uma coisa muito rica que está acontecendo, não sei se você já chegou a dar uma olhada, eu recomendo a todo mundo que veja, a recém-fundada Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Uhum. A gente dá uma olhada, eu entro lá todo dia, e todo dia eu conheço um projeto diferente envolvendo mulheres, com temática de mulheres. Em todas as regiões do país, o Brasil cresceu, o Brasil não está mais localizado onde ele esteve na sua, digamos assim, fundação, na sua colonização filosófica, né? Ele cresceu, a temática cresceu, as mulheres estão, né, pautando de uma maneira muito importante esse debate, e eu acho que quando a gente faz o cruzamento também, né, com as pautas raciais, aí a gente tem uma outra discussão enorme do âmbito filosófico, né? E aí, assim, só para não me estender demais na tua pergunta, o que eu vi acontecendo? Eu vi acontecendo, por exemplo, a Djamila Ribeiro despontando no cenário com um livro extremamente interessante, um livrinho curtinho, chamado O que é Lugar de Fala. O primeiro, né? Foi assim, pelo menos, que eu a conheci, lendo esse breve livro. E a primeira reação das pessoas era assim, mas isso não é filosofia? Uhum. E aí a pergunta é assim, mas que te deu o direito de avaliar o que é o que não é filosofia? A primeira pergunta, porque isso agora também está em questão. Ora, ela está trabalhando com um repertório filosófico, ela está mobilizando a história do pensamento, né? Ou seja, se a filosofia é uma conversa entre filosofias, ela faz uma conversa entre filosofias. Ela está ali, e mais do que isso, ela faz uma conversa da filosofia com outras áreas do conhecimento, por exemplo, chamando a perspectiva da sociologia do conhecimento da Patrícia Hill Collins para dialogar, né, com, enfim, filósofas. Então, ela está pondo a filosofia em diálogo com as outras ciências humanas. Ela está trabalhando um problema dentro de um arcabouço conceitual muito definido, potente e iluminador. Por que não é filosofia? É a reação. Né? Então, um pouco da sua... É o seguinte, a sociedade, o que eu queria dizer é o seguinte, a sociedade reagiu duramente a uma democratização
do acesso à universidade, como reagiu duramente a todas as políticas de inclusão que a gente viu acontecer durante os governos Lula, e uma parte Dilma, né, reagiu. Acho que a direita que está aí raivosa, né, cheia de ódio, ela vem também em resposta, né, a um sentimento de, enfim, perda de protagonismo. Agora, Caio, isso também, de alguma maneira, aconteceu na universidade. Porque as políticas de democratização de acesso, elas ameaçam um protagonismo que estava super inquestionado lá dentro. E isso a gente viu acontecer na filosofia, sim. Né? Então, antes de atirar pedra na direita, né, eu também tenho procurado dizer isso, porque vamos ver o que a gente está fazendo aqui dentro. Uhum. Né? Quais são as vozes que, nas nossas instituições acadêmicas e de pesquisa, nós não estamos deixando aparecer? Agora, a gente pode até nem deixar, mas elas vão aparecer, viu? Porque elas estão forçando a porta e uma hora isso acontece. Uhum. É isso. E uma coisa também que eu queria ouvir você sobre essa situação que a gente está vivendo aqui, enfim, até o post do Felipe começou com isso, né? Ele discutindo uma coisa lá da Folha de São Paulo, que publicou uma matéria falando sobre os grandes filósofos, o que eles teriam a dizer sobre a pandemia, e aí uma escolha, né, de alguns autores, que por si só já pode ser questionada, mas a ausência de um filósofo ou uma filósofa brasileira num jornal publicado no Brasil, né? Se fosse falar assim, sociólogos ou que alguém da literatura, é mais provável que tivesse um brasileiro ou uma brasileira lá. Mas quando se fala de filosofia, né, ninguém pensa ainda na produção nacional e tinha partido disso, né, a discussão, né? Até essa questão do que são os grandes filósofos. Mas a pergunta que eu ia fazer é sobre essa questão da pandemia, se ela também não está forçando a gente a repensar a própria filosofia, a própria condição e a própria produção nacional também nisso. Até isso que a gente está fazendo aqui e outras pessoas também estão fazendo, com a criação de canais, abrir novas interlocuções, questionar isso. A gente está tendo um momento que, apesar de ser um momento muito ruim, muito difícil, também não poderia estar possibilitando outras discussões, outras formas de pensar, até a docência também. Como que você vê isso? Né? Possibilidades, né? Num momento difícil como esse. Então, eu gosto muito de uma abordagem que a Hannah Arendt tem para isso, né? Ela de um lado, assim, os momentos de urgência, né, de ruptura, eles provocam, né, claro, o pensamento, eles obrigam o pensamento, quase, né, eles empurram a gente a pensar. Por outro lado, é muito difícil pensar dentro do furacão, né? Pensar enquanto tanto que, claro, não quero fazer nenhuma analogia de tempos históricos, só quero pensar a partir da Arendt, esse momento em que ela, por exemplo, ela só consegue escrever sobre as origens do totalitarismo quando a guerra acaba. Né? É quando a guerra acaba que ela fala assim, ó, acho que agora eu tenho alguma condição de tentar puxar um fio, né? Por quê? Porque quando você está no meio do furacão, você também está envolvida, você é parte integrante de tal modo daquele evento, né, que fica muito difícil aquele distanciamento mínimo que o pensamento exige, porque o pensamento ele é um distanciamento, nem que seja mínimo, né, do aqui, né? Então, a ideia de que ela só consegue começar a elaborar, né, depois, tem um significado importante. Eu tenho pensado muito nisso, né? Como pensar, né, como elaborar, como organizar, se você está no meio do furacão, né? E a gente está num furacão. A gente está, enfim, sob o impacto
muito duro e afetivo. Eu gosto, inclusive, também, quando o Felipe vai da perspectiva dos afetos, né, já que a gente já falou dele algumas vezes, vou falar, né, ver a política desse lado. Eu não vou por aí, mas o que eu gostaria de dizer agora é muito difícil, porque somos parte, né, enfim. Então, assim, se for para fazer, agora na tua pergunta, né, botando isso como uma dificuldade, se for para fazer como o Agamben fez, eu prefiro que a gente não faça. Eu prefiro não fazer. Né? O que o Agamben fez naquela série de artigos? Eu parei no 5º, parece que já tem mais 2. Ele não dialoga com a pandemia. Ele não está, na minha interpretação, ele não está propriamente, né, falando da pandemia, ele está falando dele mesmo. Então, se é para a filosofia vir para o fenômeno, aplicando o seu sistema no mundo, né, subjugando o mundo ao sistema, pegando o seu quadro categorial e fazendo ele achatar os eventos e os fenômenos em nome do quê? Da coerência da sua filosofia, ela não serve para nada. É por isso que quando as pessoas começaram a ler os artigos dele, né, o primeiro chamava A Invenção da Pandemia. Ele escreveu esse lá no fim de fevereiro, né? Ok, ainda não tinha tantos mortos na Itália, é verdade, a situação da China já era bem alarmante, mas ele escreve um artigo para dizer, né, enfim, parece que a situação não é tão grave assim, mas de repente se criou um clima de pânico, ele estava interessado no clima de pânico. Precisamos ficar alerta com esse clima de pânico. Ok, passou 15, né? Passou uns dias, os números de. Aí vai aparecendo, né? Eu não vou acompanhar tudo, eu escrevi já sobre isso, aguardando a publicação, quando tiver o compartilho. Né? Mas ele vai. O que é surpreendente na série de artigos dele, né? Dá um mês e pouquinho, o número de mortos vai. Né? A Itália chega no momento que ela já chorou, não sei quantos, 15 mil mortos, já nem me lembro mais, que eu não aguento mais contar corpos, né? E ele se mostra inteiramente incapaz de dialogar com aquela situação. Ele chega a dizer que a Itália se deixou facilmente convencer pela ideia do contágio, que o contágio é uma ideia. Ele trata a morte como uma metáfora. Nós precisamos aprender a morrer. Né? O tema dele é o que nós estamos sacrificando, as liberdades que nós estamos sacrificando em nome da nossa segurança. Uma ausência de referências, né? Enfim, é um nível de desconexão da realidade. É um filósofo que está falando dele mesmo, ele não está dialogando com aquela situação, é isso que eu quero dizer. Né? Então, se for para isso, se for para vir para o mundo, né? Para validar a crítica do biopoder, usando a pandemia como mais um elemento, né? No fundo, ele diz a pandemia não é outra coisa senão uma renovação do inimigo terrorista. Lembra? O inimigo terrorista que fez a gente se organizar dentro de uma certa ideia, o segurança acima de tudo, sacrificamos as liberdades e sacrificamos os outros. Esgotou o terrorismo, a pandemia é um jeito de renovar o estado de exceção e o biopoder. Puxa vida, não tem uma atenção ao fenômeno da pandemia, ao que está acontecendo nesse mundo agora, uma ausência, ele não menciona os mortos, pelo menos até o 4º ou 5º. Enfim, então, o que eu quero dizer assim, se for para isso, né, se esse é o jeito que a filosofia vem para o mundo, melhor que não façamos, melhor esperar o tempo passar. Né? Melhor, e talvez esse seja mesmo um dos nossos. Isso não significa que a gente não esteja aqui conversando, que a gente não esteja falando, que a gente não esteja tentando encontrar. Né? Eu, por exemplo, eu acho que qualquer abordagem, agora é uma opção filosófica minha, né? Eu acho que qualquer abordagem de um evento como, né, do que está acontecendo agora, desse evento, pandemia, que não leve em conta a sociedade capitalista, as desigualdades já existentes, e que não se ponha a pensar sobre o efeito da pandemia nas desigualdades que já existem, para mim para mim, Yara, do mundo, né, do ponto de vista das minhas opções filosóficas e políticas, ela não faz sentido, né? Ela não me interessa, né? Porque a morte não é uma metáfora, o contágio não é uma ideia.
né? Então agora, o que eu quero dizer é, se for preciso que a gente espere um pouco mais para elaborar e apresente alguma coisa mais capaz de dialogar com as contradições, eu prefiro esperar. Porque qual é a vantagem de uma filosofia que aniquila as tensões do mundo, a complexidade do mundo, né? As contradições, para se apresentar como a voz que traduz, né? Que dá a verdade do que está acontecendo? Não serve para nada, isso é dogmatismo. Essa é a minha posição, né? Pelo menos. Então assim, né? Dei essa volta toda para responder a sua questão. Eu gostei daquela ideia, né? Enfim, puxa vida, por que os brasileiros não estão aqui, né, nessa matéria da Folha? Matéria, de fato, só cita, e cita maciçamente homens, de novo, né? Ainda bem que tem lá a Klein e a Butler, se eu não me engano, que eles citam. Mas, enfim, é um pouco isso que eu tenho a dizer. Eu prefiro a calma e o distanciamento e um pensamento que leva a sério o mundo do que, enfim, se prioriza, né? Tá certo, Yara. Bom, eu acho que essa conversa aqui, para mim, foi muito produtiva. Espero que seja também para aqueles que vierem nos assistir também. E, bom, se você quiser dizer mais alguma coisa para a gente encerrar a conversa, eu estou muito satisfeito, agradeço muito. Eu também, eu agradeço. Quero te, enfim, desejar força para todo mundo, né, que está aí, que está buscando fazer isso que você está fazendo, que é o lema que eu adotei com os meus alunos, que é assim, distanciamento social sim, solidão intelectual jamais, né? A gente enfrente aí esse processo tão difícil para a gente que é professor, que tá fora da sala de aula, né? Que a gente enfrente da melhor maneira possível, é isso. Saúde, proteção, vamos juntos. Obrigada. Tá certo, eu que agradeço. E vocês que assistiram a gente até aqui também, fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.